Ótima tarde a todos, queridos amigos que me acompanham no meu canal de Psicologia e Filosofia, Tiago Psicólogo. Por bem, hoje trago um assunto muito relevante socialmente, espiritualmente, filosoficamente e até psicologicamente. Sabe qual é o assunto? O medo. E eu vou intitular esse vídeo como A Casa do Medo, em homenagem a um dos maiores autores da espiritualidade cristã contemporânea, o canadense teólogo chamado Henri Nouwen. Henri Nouwen, em um dos seus capítulos do livro Sinais de Vida, ele coloca um tema, um tópico chamado A Casa do Medo. E é sobre a Casa do Medo que eu quero falar hoje para vocês, pessoal. Nós estamos num tempo de disseminação de medo, onde o Henri Nouwen chamaria isso de Casa do Medo. A palavra de Deus, na carta de São João Apóstolo, diz: o amor lança fora todo o temor. O excesso de medo é falta de amor, é falta de caridade. O amor, na teologia, ele se direciona no caritas a Deus, consigo próprio e com o outro. O medo, quando ele entra e ele se instala, ele te transporta para a casa dele. E qual que é a casa do medo? A casa do medo é um caixote de imobilização humana. Você não se move mais. Tem um estudo baseado em Evagrio Póntico. Evagrio Póntico foi um monge pré-patrística ainda. Pré-patrística. Da época oriental cristã. Ele influenciou profundamente a vida dos monges. Tá certo? E tem um estudo chamado Eneagrama psicológico, é um estudo psicológico, o Eneagrama, baseado em tipos de personalidade, que pega essa teologia do Evagrio Póntico. E o Eneagrama descreve sobre o medo, que seria o tipo 6, daquela pessoa precavida. Tá? Então, o tipo 6 seria a pessoa precavida, é aquela pessoa que tem medo de tudo. Ela tem medo de tudo, de tudo. E é um tipo de vício emocional, descrito pelo Eneagrama. Então, cuidado para você, se for tipo 6 de personalidade, Eneagrama, ou estiver vivendo um vício emocional do medo, mesmo sendo de outras personalidades. Tá certo? Aristóteles nos ensina que o medo, ele modera uma audácia descabida e a covardia. Tá? Se você não tem um pouco de medo, você faz coisas exageradas, coisas fora da realidade. Um pouco de medo é saudável, é bom para o ser humano. Um pouco. Entenda bem o que eu estou falando. Agora, o excesso é vício, não é virtude. O excesso é casa do medo. E como que você se opõe ao medo? Com a coragem. A coragem é uma virtude grega e uma virtude cristã. Tá certo? Então nós precisamos beber mais da espiritualidade, beber mais da filosofia e até da psicologia, tá certo? E entender mais o que é o medo, entender mais o que é a coragem. O Ortega, um filósofo muito inteligente, ele diz que o comportamento humano hoje não é mais um comportamento individual, é um comportamento de fenômeno de massa. A pessoa, ela já não fala, ela já não pensa, se é que pensa por si. Ela só age em massa. Ela só age como se ela fosse uma grande parte daquela massa se movimentando. É isso que o Ortega diz. Então, cuidado para você não ser controlado pelo fenômeno de massa e deixar de ser um indivíduo pensante e entrar nesse fenômeno massificador, doentio, que rouba a alma humana, e o ser humano passa a ser apenas um objeto de depósito de informações de internet, de mídia, televisão, onde esses meios disseminam o medo. Eles disseminam o medo. Eles não falam de coragem, de amor. Tá certo? As pessoas vivem hoje como se elas estivessem descobrindo agora que viver é um risco.
Heidegger diz, a vida é feita de possibilidades. Você só é sendo. Você só vive vivendo. Tá certo? Viver com medo, viver esquivado, não é normal. Não é normal. Eu acho interessante que tem algumas pessoas que perguntam para mim se eu não tenho medo de certas coisas. Eu digo não. Eu percebo que algumas pessoas chegam a se irritar comigo, como se eu fosse obrigado a ter medo. São Paulo diz na Bíblia, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. São Paulo não tinha medo nem da morte. Se você está com Deus, né? Agora eu vou puxar aqui para Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora diz nas aparições de Medjugorje, quem está com ela, quem está com Jesus, não tem medo de nada. Algumas pessoas estranham que o outro não tenha medo. Para elas é estranho. Para elas o normal é a casa do medo, descrita por Henri Nouwen. Henri Nouwen nesse capítulo vai descrevendo que as pessoas têm tanto medo de desemprego, medo de doença, medo de ficar solteiro e não conseguir casar, medo de casar e separar, medo de o filho nascer assim, assim, assado, medo de não conseguir educar o filho. Se o filho nasce o saudável, é medo de o filho não fazer um curso superior. Se o filho faz o curso superior, é medo de não entrar no mercado de trabalho. Se o filho entra no mercado de trabalho, é medo do filho não casar. Se o filho casa, é medo do filho usar droga. Se você tem uma casa, é medo de você não ter dinheiro para reformar a casa. Se você tem um carro, é medo do carro não ser roubado. Se o carro foi roubado, é medo de o seguro não dar o dinheiro para você. É medo do mundo quebrar economicamente. É medo de assalto, é medo de doença, é medo de morte, é medo de briga em família. É medo disso, medo daquilo. Então, o Henri Nouwen vai descrevendo todos esses pontos. Então, fica a pergunta para o fim do vídeo aqui para você. E se você escolher não ter medo? Tá certo? Eu me refiro aqui a medo de qualquer coisa. Qualquer coisa. E se você escolher ser corajoso? Será que não vai ser melhor para a sua vida? Se você já acordar com um pensamento positivo, parar de ouvir os profetas do Apocalipse, porque o que a gente tem hoje é profeta do Apocalipse. Eu acho estranho que esses profetas é gente de igreja, tá certo? É gente que frequenta missa, assim, adoidado. É gente que fala que lê Bíblia, é gente que se diz super equilibrada, e é gente que beira ou já está no total desequilíbrio. E quer forçar você e os outros a entrar na casa do medo patológica dele. Pensa aí, quem são essas pessoas na sua vida? Ou se você já está na casa do medo, ou se outros estão também. João Guimarães Rosa, um dos maiores escritores da literatura brasileira, diz: viver é um risco, viver é sempre um risco e é sempre arriscado. Cuidado para você não descobrir, depois dos 20, depois dos 30, depois dos 40, e até às vezes depois dos 50 ou mais, que a vida é um risco. Será que você não descobriu isso na infância, que a vida é perigosa? Viver é um risco, viver é perigoso. João Guimarães Rosa diz em essência, né? Em essência o pensamento dele seria esse: viver é perigoso. Tá certo? Então sai da casa do medo, vai fazer bem para você. Cuidado com os profetas do Apocalipse, cuidado com o negativismo, cuidado do jeito que você já tira o pé da cama, cuidado do jeito que você já acorda, já pensando em coisa negativa. Tá certo? Se você está muito em excesso de medo, procura ajuda terapêutica. Tá certo? O mundo hoje é um mundo da disseminação, da tragédia, do apocalipse e do medo. Não entra nessa. Respira, vai com calma, tá certo? Usa a sua criatividade, a sua inteligência, tá certo? Pé no chão, muito equilíbrio, muita ponderação com as coisas. Busca a sua fé, busca a sua religiosidade ou até a sua espiritualidade, busca a filosofia, tá certo? Pondera as coisas e age com sabedoria. A pessoa que não tem sabedoria, ela bota os pés pelas mãos, ela faz tudo errado. Então cuidado para você não viver na casa do medo. Espero ter colaborado com esse vídeo. Se inscreva no canal. Um grande e forte abraço para vocês, repleto de amor e sem medo. Vamos caminhar do destemor. Destemor. Abraço, pessoal.